Olá, igreja! Bom dia! Que alegria te ter aqui no nosso devocional de Natal. Neste momento, quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Paizinho amado, que alegria poder estar diante de pessoas tão incríveis e poder estar diante da tua presença. Pai, quero te agradecer por este ano maravilhoso, onde pudemos testemunhar da tua graça e misericórdia abundante sobre as nossas vidas. Pai, quero te pedir que venha usar a minha vida para poder falar com a sua igreja, porque eu mesmo não tenho nada a entregar para essas pessoas que assistem essa mensagem, mas o Senhor tem algo a entregar a cada uma delas. Pai, eu te peço que o que faltar da minha parte, que o teu Santo Espírito venha ministrar ao longo da semana a cada coração, a cada vida. Eu também te peço, Senhor, que venha abençoar cada família aqui representada hoje, nesta manhã. Essas são as coisas que eu te peço, eu te agradeço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. E falando em Jesus, é justamente por conta dele que fazemos este devocional de Natal. Muitas pessoas vão falar que hoje é o nascimento de Jesus, mas a Bíblia em si ela não relata a data do nascimento de Jesus. Mas eu gosto de acreditar que Jesus ele nasce em cada coração, em cada vida, quando você decide aceitar a Jesus. Então, o tema do nosso devocional de Natal hoje é o Natal que nos encontra, que está lá em Lucas 2. E eu acho isso lindo, porque Lucas vai narrar de uma forma tão poética essa trajetória, e eu decidi dividir em 3 partes. Mas antes da gente ir para isso, eu quero que você imagine uma cena. Você está caminhando por uma rua iluminada de Natal. Há luzes que dançam, risadas que ecoam, lojas que tocam músicas festivas, e você está cercado de movimento, mas você sente um vazio silencioso. E então, no meio do frenesi, o seu olhar pousa sobre um presépio simples, quase escondido, nada glamuroso, apenas madeira rústica, palha e figuras pequenas. Mas algo acontece. Aquele cenário humilde parece olhar para dentro de você, e você percebe que não foi você quem achou Jesus, mas foi Jesus, naquela inquietude, que achou você. Um escritor que eu admiro bastante, um homem também que eu admiro bastante, C.S. Lewis, disse uma vez: não fomos nós que encontramos a Deus, foi Ele é quem nos encontrou. E nesta manhã eu quero te fazer uma pergunta bem simples. E se a maior verdade do Natal não for sobre a nossa busca por Deus, mas sobre a busca obstinada dele por cada um de nós? Como eu disse, eu dividi esse sermão todo, esse devocional, em 3 partes. 3 momentos únicos em Lucas, onde o Natal nos encontra. E a primeira parte deste devocional tem o tema de o Natal te encontra quando a vida sai dos trilhos. Vem aqui comigo em Lucas 2, do 4 ao 7, que diz: assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para se hospedarem. Até aqui. Bom, eu quero contar 2 pontos curiosos aqui. Você sabe o que é uma manjedoura?
coloca aí no chat, o que é uma manjedoura? Pois bem, uma manjedoura era o comedouro de animais. E se estamos falando desse contexto aqui, não estamos falando do seu gatinho, do seu cachorrinho, estamos falando de animais grandes, vacas, bois, cavalos, ovelhas. E por que isso é interessante de se falar? Porque o texto sagrado, em alguns versículos mais à frente, vai falar que Jesus é o pão vivo que nasceu dos céus. E saber que ele foi colocado em uma manjedoura é muito significativo, porque pensa comigo, ele se fez alimento para uma humanidade inteira. É lindo dispensar isso, de que ele é o nosso alimento. E você deve se alimentar dele todos os dias. Outra curiosidade é que o que está acontecendo aqui? Por que eles não acharam lugar para se hospedar? O imperador César, ele fez um decreto. E por conta deste decreto, todas as famílias de todas as redondezas estavam voltando para as suas cidades vizinhas. Por conta disso, eles voltaram, né? José voltou para a sua terra e ela estava hiperlotada de pessoas. E por conta disso, eles não encontraram lugar para se hospedar. Maria e José chegaram a Belém após uma jornada assim, longa e desconfortável. A poeira ainda estava nos seus pés, o cansaço nos seus rostos, e não havia reservas, não havia protocolos, não havia quartos de hotel, hospedagem, nada. Apenas um não atrás de outro não, atrás de outro não. E é nesse cenário de improviso total, numa estrebaria, num celeiro, com animais em volta, palha, que o rei do universo decidiu nascer. Sabe o que é mais impressionante? É que o Criador, ele decidiu entrar dentro da criação. E isso é poético demais. Você consegue entender o que aconteceu? Deus não esperou que tudo estivesse perfeito. Ele decidiu entrar no meio do caos. Então, nada estava perfeito. Não era o momento, nem a situação, nada. E eu quero que você reflita nessa manhã que o Natal, ele te alcança precisamente quando os seus planos mais cuidadosos se desfazem. O Natal te encontra quando você sente que não tem controle de nada. O Natal te encontra quando a vida parece um quebra-cabeça faltando pedaços. A vida te encontra, o Natal te encontra, quando você trabalha duro e ainda assim nada parece o suficiente. Agora, substitua a palavra Natal por Jesus. Jesus te alcança precisamente quando os seus planos mais cuidadosos se desmoronam. Jesus te alcança quando você sente sem direção e sem controle. Jesus te alcança precisamente quando a sua vida parece um quebra-cabeça completamente desorganizado e faltando peças. Jesus te alcança quando você trabalha duro e ainda assim nada parece ser suficiente. Sabe qual é a verdade? Deus, ele não precisa de cenários perfeitos. E a manjedoura é a prova disso. A segunda parte do meu devocional de Natal hoje, o Natal te encontra quando o medo quer silenciar a sua alma. Vem aqui comigo em Lucas 2, do 8 ao 10. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenha medo.
estou lhes trazendo boas novas, da graça, alegria para todo o povo. Amém. Até aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Isso é lindo. Os pastores estão no turno da noite. O turno dos invisíveis, dos esquecidos pela sociedade. E de repente, o céu ele se rasga no meio e explode de glória. A luz divina envolve aqueles homens, acostumados com a escuridão. E a sua primeira reação foi de alegria? Não. Eles tiveram um grande temor. Não foi alegria inicialmente, foi pavor. Mas a primeira palavra celestial de Natal ali não foi condenação. Foi um convite à coragem. Não tenha medo. Isso é muito lindo, porque o Natal te encontra quando o medo quer paralisar os seus passos. O Natal te encontra quando a insegurança sussurra que você não é capaz. O Natal te encontra quando você acha que Deus só fala com pessoas importantes. O Natal te encontra quando a escuridão interna parece maior que a luz. Mais uma vez eu quero te convidar a substituir a palavra Natal por Jesus. Jesus, ele vai te encontrar quando o seu medo te paralisar. Jesus vai te encontrar quando a insegurança falar que você não é capaz. Jesus vai te encontrar quando você achar que Deus não fala mais com você. Jesus vai te encontrar no meio da escuridão e mostrar que Ele é a luz do mundo. A verdade é que o primeiro anúncio do Evangelho começa com um não tenha medo. Deus sempre inicia pelo conforto e não pelo julgamento. Entenda isso e grave isso na sua cabeça. E a terceira parte e última parte deste devocional, o Natal te encontra para transformar a sua identidade e não apenas o seu ambiente. Vem aqui comigo em Lucas 2, do 15 ao 20. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que acabou de acontecer, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitados na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os ouvidos ouviram o que os pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinha visto, ouvido, como lhe foi dito. Amém até aqui. Isso é muito lindo. Você entendeu o que acabamos de ler? Os pastores não permaneceram passivos. Eles disseram, vamos até Belém. E eles vêm, eles se maravilham, e então, isso é crucial. Eles retornam, eles voltam para o mesmo campo, as mesmas ovelhas, a mesma rotina, a mesma vida, mas eles já não são os mesmos homens. O encontro com Cristo transformou eles de dentro para fora. Isso é a magia do Natal. É isso que acontece quando você tem um encontro com Cristo. Você pode voltar para a mesma vida, mas você não é a mesma pessoa que vivia aquela vida. O encontro com Cristo te transforma de dentro para fora. O Natal não é sobre mudar as decorações. Eu vejo vários vídeos na internet.
E este ano minha árvore de Natal terá bolas rosas, bolas verdes, bolas pink, bolas azuis. Não é sobre mudar a decoração, mas é sobre transformar o coração. O Natal, ele te encontra quando você sente que a sua vida é comum demais para Deus. O Natal, ele te encontra quando você duvida que possa fazer a diferença. O Natal, ele te encontra quando você acha que precisa estar em outro lugar para ser usado. O Natal te encontra quando a rotina parece sufocar o seu propósito. A verdade é que Jesus não apareceu primeiro a reis em palácios, mas a trabalhadores em campo. Ele é especialista em transformar o ordinário em extraordinário. E isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. No caos de um celeiro, Deus encontrou uma família cansada. No medo de uma noite escura, Deus encontrou pastores anônimos. Na rotina de uma vida comum, Deus encontrou corações que se tornariam testemunhas. Então, presta atenção e grave isso dentro de você. O Natal celebra quem foi encontrado e não quem encontrou. A manjedoura é a prova final. Deus não precisa de perfeição, apenas de disponibilidade. Quando Deus invade a noite, até o lugar mais comum vira palco da sua glória. A luz do mundo não espera que você se arrume. Ela brilha justamente na desarrumação. E neste momento, enquanto você ouve essas palavras, Deus está aí, dizendo à sua alma: eu atravessei os céus, desci a terra, nasci na fragilidade. Tudo isso para te encontrar. Você me permite entrar? Em outras palavras, Ele está batendo na porta do seu coração, nessa manhã, pedindo para entrar na sua vida. Se há um canto escuro dentro de você, um medo, uma decepção, um cansaço que você nem nomeia mais, este é o lugar onde o Natal quer começar. Não no brilho das luzes, mas na honestidade da sua escuridão. Feche seus olhos neste momento e diga o quanto você quer viver este momento. Feche seus olhos e, se você quer aceitar Jesus neste momento, eu quero te guiar numa oração rápida, mas poderosa. Repita comigo: Jesus, nasça em mim e me encontre neste Natal. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador eterno. Amém. Se você acabou de fazer esta oração, aqui embaixo tem um link chamado Eu Decidi Seguir a Jesus. Nós queremos caminhar com você e te ajudar nessa jornada. E para finalizar essa manhã maravilhosa, ao sair daqui hoje, faça como os pastores. Compartilhe o que você encontrou.
Conte a alguém como Deus tem falado ao seu coração. A transformação, ela completa-se quando deixamos de ser apenas espectadores e nos tornamos anunciadores. Que neste Natal não seja apenas mais um Natal de memórias, mas o Natal que encontrou você e que através de você encontrará a outros. É o que nós, da The Garden Church, desejamos a você e toda a sua família. Um Feliz Natal e que Jesus possa ceiar com você neste Natal. Um forte beijo, um grande abraço. A gente se vê na próxima mensagem e que o Espírito Santo de Deus guarde e guie você e a sua família. Amém.